Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto que eu falei sobre esse tema ontem, rapidamente, na verdade, falando sobre a questão dos diálogos, né? E que é a comunicação não violenta. E toda vez que eu falo em comunicação não violenta, lembro do meu querido amigo Bruno Rabechini, que trabalhou comigo na prefeitura. Na verdade, nós que desenvolvemos um trabalho de práticas integrativas aqui na Clínica da Mulher, no município, ele com meditação e reiki, eu com a terapia floral, né? Um trabalho que foi pioneiro no município antes da inauguração do núcleo real de práticas integrativas. Eu e o Bruno que desenvolvemos o projeto, né? E ele que fazia, junto com o Renato, que foi meu sócio, curso para facilitador, eu acho, de meditação mindfulness. E que lá eles falavam sobre comunicação não violenta. Não sei se era um curso à parte ou fazia parte da grade curricular dessa formação que eles faziam. De qualquer maneira, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre comunicação não violenta. Eu achei muito legal, eu acho que todo mundo deveria fazer um cursinho para aprender a se comunicar de forma não violenta. Encontrei um texto aqui que eu achei bacana, na verdade encontrei vários, mas muitos com ênfase nas questões profissionais, gestão de pessoas. Eu queria alguma coisa mais, né, no sentido da psicologia mesmo, dos relacionamentos interpessoais. E encontrei num site chamado, né, www.napratica.org.com, ou melhor, .org.br. E o que é comunicação não violenta, CNV, e como aplicar o conceito. Quem escreveu foi Tatiane Mendes, publicado neste site em 23 de julho de 2021. Já faz tempinho, né? Mas vamos lá. No início dos anos 60, durante o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg atuava como orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam a segregação. O papel de Rosenberg durante essa conturbada transição era ensinar mediações e técnicas de comunicação. Nesse contexto, ele elaborou o método da comunicação não violenta, CNV. Entendendo o termo comunicação não violenta. Em seu livro homônimo, Rosenberg define a comunicação não violenta como uma abordagem da comunicação que compreende as habilidades de falar e ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmos e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva. Quanto à expressão não violenta, o psicólogo faz uso da definição de Gandhi, se referindo a uma condição compassiva natural que aparece quando a violência é afastada do coração. A técnica é baseada em competências de linguagem e comunicação que auxiliam na reformulação da forma como cada um se expressa e ouve os demais. O pesquisador propõe que, com a comunicação não violenta, as respostas a estímulos comunicacionais deixem de ser automáticas e repetitivas e passem a ser mais conscientes e baseadas em percepções do momento, por meio da observação de comportamentos e fatores que têm influência sobre cada um. Por meio da escuta ativa e profunda, o método faz com que as interações ocorram com mais respeito, atenção e empatia, como defende o psicólogo. 4 componentes da comunicação não violenta. Para que a comunicação não violenta, chamada também de comunicação
empática ocorra. Rosenberg explica que é preciso que os praticantes se concentrem em 4 componentes que devem ser expressados de forma clara. Primeiro, observação. Em primeiro lugar, é necessário observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. O psicólogo sugere questionar se a mensagem que está sendo recebida, seja por meio de fala ou de ações, tem algo a acrescentar de forma positiva. O segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, apenas compreender o que se gosta e o que não, no que está acontecendo e no que o outro faz. Segundo, sentimento. Depois é preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante nomear o que se sente, por exemplo, mágoa, medo, felicidade, raiva, entre outros. O psicólogo ainda afirma que é importante se permitir ser vulnerável para resolver conflitos e saber a diferença entre o que se sente e o que se pensa ou interpreta. Terceiro, necessidades. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele. Rosenberg ressalta que quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade maior de que elas sejam atendidas e que a consciência desses 3 componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta. 4. Pedido. Por meio de uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. O especialista recomenda usar uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido. Evite frases abstratas, vagas ou ambíguas. Exemplo de comunicação não violenta. Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, observação, eu me sinto diminuído e irritado, sentimento, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver, necessidades. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Pedido. Ai, ai. A comunicação não violenta também pode ser usada no desenvolvimento da autocompaixão. O psicólogo ressalta que esse processo deve ser utilizado para se expressar de forma honesta, mas também para receber com empatia a mensagem do outro. É possível perceber que a empatia foi recebida quando há um alívio de tensão ou quando o fluxo de palavras acaba. Para isso, é preciso se fazer presente e escutar atentamente. O método pode ser aplicado em relacionamentos pessoais, familiares, organizacionais, educacionais, em negociações, disputas e conflitos de qualquer natureza. Rosenberg exemplifica que a comunicação não violenta pode estabelecer relações mais profundas, afetivas e eficazes, inclusive tendo sido utilizada em comunidades localizadas em regiões de conflitos e tensões graves, como Israel, Ruanda e Serra Leoa. Desafios para a comunicação não violenta. Para Rosenberg, é na forma como as pessoas se comunicam entre si que se encontra a solução para resolver desentendimentos e discussões. Mas ele aponta que existem algumas maneiras de se comunicar que fazem com que as pessoas apresentem comportamentos violentos, o que definiu como comunicação alienante da vida. Exemplos disso são julgamentos moralizantes que trazem sentimentos como culpa, depreciação, rotulação e crítica, comparações, negação de responsabilidade e transformação de desejos em exigências. Além disso, quando se está
na posição de ouvinte, existem alguns comportamentos que impedem as pessoas de estarem presentes o suficiente para se conectarem com empatia. São eles os impulsos de educar, competir pelo sofrimento, educar, consolar, contar histórias, ser solidário ou encerrar o assunto. A inteligência emocional e o autoconhecimento são competências muito relevantes para melhorar a comunicação no ambiente de trabalho, mas como desenvolver essas habilidades, né? Aqui vem uma propaganda aqui de um curso, obviamente, né? É isso. De qualquer maneira, foi muito legal entender esses 4 pilares da comunicação não violenta, né? A observação, em primeiro lugar, observar realmente se aquilo que está acontecendo é de fato uma comunicação agressiva, né? Ou se aquilo é agressivo somente para você, né? Mesmo que seja, é importante que se fale para o seu interlocutor, né? Observação. Vamos lá. Aqui, interessante. O segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, apenas compreender o que se gosta e o que não, no que está acontecendo e no que o outro faz. Eu acho que isso vem vindo com a recorrência de um determinado comportamento que o nosso interlocutor tenha, não é? E num primeiro momento, talvez a gente sinta uma coisa estranha quando de uma atitude ou de uma fala, né, estranha, mas depois a recorrência do comportamento pode nos trazer esse sentimento mais exacerbado, né? Então, prestar atenção nisso é importante. Sentimento, né? Depois é preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante nomear o que se sente, né? E que é importante se permitir ser vulnerável para resolver conflitos e saber a diferença entre o que se sente e o que se pensa ou interpreta. Quem sente é o nosso corpo emocional. Quem pensa e interpreta é o nosso corpo mental, que funciona completamente separado do nosso corpo emocional. Então eu posso acreditar que algo não me causa nenhum tipo de má sensação ou um sentimento ruim, mas quando é falado ou quando eu ouço, né, do meu interlocutor, aquilo vem como uma bomba ou a forma como eu interpreto me traz o sentimento como uma bomba, né? Necessidades. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele, né? Então, quando eu tenho a necessidade de ser ouvida, de ouvir do outro interlocutor aquilo que ele pensa, e quando essa comunicação não vem ou vem de forma falha, eu continuo na necessidade, né? E vamos dizer assim, há necessidade de se comunicar isso, não é? E aí vem o pedido, por meio de uma solicitação específica, ligada a ações concretas. É possível deixar claro o que se quer da outra pessoa, desde que também a outra pessoa esteja numa comunicação empática, vamos dizer, aberta para receber o que o outro está falando, sem entrar nas defesas, né? Então, é muito importante essa comunicação não violenta. Eu achei bacana demais, e a gente já tinha falado um pouquinho ontem, né, na questão da importância do diálogo nos relacionamentos e a importância que existe na comunicação não violenta nos diálogos, pelo menos que a gente possa começar a treinar isso a partir de agora, né? Tentar de verdade
falar a mesma coisa sem precisar ser agressivo. Claro que quando bate num complexo nosso, a gente tem uma reação às vezes imediata, né? Que é a reatividade. E eu acredito que a comunicação não violenta e o treinamento dessa comunicação não violenta, ela pode interromper esse mecanismo da reatividade, porque às vezes alguém não diz algo com a intenção de nos machucar, mas a forma como interpretamos traz um sentimento ou uma emoção e muitas vezes reagimos de forma automática e aí, né, como se diz, o angu tá feito. A coisa já foi pro beleléu porque já virou uma discussão, já, né, cada um tentando defender o seu ponto de vista, ou então um se cala, né, o que também causa sofrimento no outro, e assim temos uma comunicação que não é adequada, né? Mas adorei esse texto, simples, direto, né? Claro que se a gente for pegar o livro aqui do Rosenberg, nós vamos trazer muita coisa aqui à tona, né? E até seria interessante, mas eu não tenho esse livro. Mas entender que dá para a gente expressar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sentimos, né? De uma forma que não é agressiva ao outro. É só que a gente esteja presente no momento e pense, né? Não seja reativo e pense aquilo que vai falar. Muitas vezes não conseguimos, mas a partir do momento que a gente se determina a fazer isso de uma forma espontânea, eu acredito que a disciplina vai ordenando a nossa fala e de verdade a gente vai conseguir expressar tudo aquilo que a gente pensa sem precisar agredir o outro de qualquer forma que seja. Certo? Vamos refletir sobre tudo isso e praticar, né, a partir de agora, a comunicação não violenta. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.